Fala Nação Tricolor, aqui Davi Pierre da área. Vamos falar um pouco do momento, não do time do Fortaleza, mas sim da sua torcida. Minha gente, a torcida do Fortaleza ela é conhecida nacionalmente por ser uma torcida vibrante, que sabe fazer festa como ninguém nas arquibancadas e que sabe empurrar o nosso time para grandes vitórias. Entretanto, tem uma parte da torcida que infelizmente parece que quer mais prejudicar do que ajudar. Você deve estar se perguntando que eu estou falando daqueles baderneiros, que é aqueles caras que costumam entrar em brigas e confusão, fazendo com que o Fortaleza fique prejudicado. Não é bem assim. Eles precisam ter um vídeo à parte para falar sobre eles, mas hoje eu não quero falar deles não. Na verdade, eu quero falar daqueles torcedores puxa-saco, aqueles torcedores babões. Como assim, Davi? Gente, Fortaleza nesses últimos anos vem passando por uma crise tremenda na parte administrativa e no futebol. E a gente precisa tecer críticas quando há necessário. E infelizmente parece que um grupo de torcedores parece que se viu na obrigação de defender quem está prejudicando Fortaleza. Quem não se lembra, em 2025, o senhor Marcelo Paes, o que ele fez para o Fortaleza? Disse para todo mundo, com tom e alta voz, que se o Fortaleza vender algumas peças, sanaria nossas dívidas. Eu pergunto para vocês, essas dívidas foram sanadas? Muito pelo contrário. A gente viu, foi muita mais dívida por debaixo dos panos, sem a gente saber. Mas a questão da dívida, das finanças, eu não vou entrar no mérito, não. Para mim, a questão é esportiva. Todos nós sabemos que o Fortaleza foi rebaixado pela sua incompetência em administrar a parte do futebol. O senhor Marcelo Paes foi um dos maiores responsáveis pela queda do Fortaleza para a Série B. E o torcedor do Fortaleza teve papel preponderante sobre esse tipo de coisa. Como assim, Davi? É sim. Enquanto uma parte criticava e pedia a sua saída e de quem quer que estivesse do lado dele prejudicando Fortaleza, existia outros que faziam protegê-lo, faziam com que ele tivesse respaldo para dar continuidade nos erros que ele vinha cometendo. E hoje como é que a gente está? Muitos de vocês me conhecem de um tremendo crítico a esse tipo de torcedor, porque, gente, eu não suporto torcedor que apoia coisa errada. Para mim, esse tipo de torcedor tem que ser banido, isso mesmo, banido do Fortaleza. Mas como é que vai fazer isso? É você, torcedor tricolor, que não se conforma com o que é errado, é chegar junto desse povo e descer a lenha. Quando eu digo descer a lenha, é criticar eles. Não dar ouvidos a esse tipo de torcedor. E uma das coisas que eu percebo, que aí eu agora eu vou ter agora total liberdade de falar o que eu penso, porque muitos de vocês sabem que eu participo de alguns outros canais da mídia alternativa do Fortaleza, e eu procuro ter um pouco de cuidado nas palavras, porque eu estou em outros canais, né? Mas como eu estou aqui no nosso Força Tarefa Tricolor, que é o canal oficial aqui meu, eu terei a liberdade de expressar tudo o que eu sinto sobre as mídias alternativas do Fortaleza. As que eu participo, elas fazem isso. E vocês veem como eu combato eles. Mas são pessoas que eu vejo que são do bem, que não têm um pouco de noção daquilo que estão falando. Mas tem outros canais que parece que gostam de enfatizar e de fazer com que as pessoas acreditem em mentiras e que costumam acreditar, que fazem com que o torcedor acreditem em alucinações, em coisas malucas que essa diretoria vinha cometendo e que está fazendo. Gente, como assim fazendo? O Fortaleza, quando estava prestes a demitir o Vojvoda, todo mundo queria blindar ele, dizendo: ele é o melhor treinador de todos os tempos, foi ele que levou o time para a Libertadores, foi ele que fez o time ficar em quarto lugar no Brasileirão por 2 vezes. E, cara, fora os títulos cearenses e da Copa do Nordeste, qual foi o título relevante que o Vojvoda conquistou pelo Fortaleza? Davi, mas ele chegou na final da Sul-Americana. Ele fez o Fortaleza participar várias vezes da Libertadores, coisa que o time nunca participou. E onde é que o Fortaleza está agora? E por culpa de quem? Entendeu, gente? A gente não pode se basear só por classificação, não. A gente também não pode se basear só por resultados que fizeram com que mascarasse os problemas que vinham acontecendo.
Mas que problemas é esse, Davi? Vojvoda tinha um grande problema de teimosia sobre esquema de jogo, insistência com os jogadores esses que não vinham correspondendo, e fim de ciclos. E isso sendo respaldado pelo senhor Marcelo Paes. E muito torcedor dando respaldo para esse erro. Aí eu pergunto para vocês, ele tinha ou não tinha direito de receber crítica da torcida? Então, com a saída dele e a chegada do Renato Paes, eu não vou nem contar porque ele foi um desastre, mais ainda do que já era a permanência do Vojvoda. Mas aí depois veio o Palermo. O Palermo, no mesmo estilo do Vojvoda. E a torcida abraçou o Palermo como se fosse o Vojvoda. Também conterrâneos, né? Então a torcida começou a endeusar o Palermo também. E quando o Palermo não conseguiu livrar a gente da Série B, muitos ficaram dizendo: se o Palermo tivesse chegado antes, a gente teria escapado da Série B. Quem garante, meu chapa? Quem garante? O Palermo não fez o Fortaleza jogar aquele fino da bola, não. Desculpa. Fez o Fortaleza jogar um futebol burocrático, um futebol até covarde, muitas das vezes. Eu lembro que quando o Fortaleza venceu o Sport e o Vitória aqui no Castelão, eu acho que, se não me falha a memória, são as suas 2 primeiras partidas pelo clube, o time jogou de forma covarde. Vitória e Sport estavam mal na tabela. Tanto é que depois o Vitória deu uma arrancada e conseguiu escapar, e o Sport não. Mas, gente, dentro de casa, jogando no contra-ataque, me desculpa. Isso é um futebol covarde. Desculpa. E aí o que acontece? A torcida ficou se lamentando quando o Palermo não quis continuar, a opção dele, né? E aí veio o Carpini. Carpini, eu indiquei para quem vai ficar passando na minha cara, eu em algumas redes sociais falei que eu achava que o Carpini seria uma boa opção para a Série B. E eu logo no início falei, se ele vacilar, eu vou ser um dos primeiros a pedir para ele sair. E foi o que eu fiz. Então, o Carpini me decepcionou bastante, porque eu achei que ele fosse jogar um futebol. Lógico, eu sabia o futebol dele, o estilo de jogo dele é aquele futebol de retranca, de contra-ataque. Isso eu já sabia que boa parte dos treinadores gostam, parece que só sabem jogar dessa forma. Entretanto, eu não imaginei que ele fosse fazer um futebol tão horrível, um trabalho tão horrível dessa forma. Então, quando eu vi que o negócio não ia andar para uma coisa melhor, eu resolvi pedir para ele sair. E o que tinha de gente no início apoiando e defendendo o cara. Sabe como é que uma pessoa está prejudicando o clube e você vai defender? Só que aí olha só os argumentos. Davi, mas ele está fazendo o time jogar ruim, mas o resultado está vindo. O resultado está vindo, né? Mas quem garante que isso vai durar por muito tempo? Outro argumento. Mas se você se a gente demitir o Carpini, vai trazer que treinador? Se todos os treinadores são do mesmo nível. Se isso é verdade, meu parceiro, então vai contratar jogador novo para quê? Se são tudo do mesmo nível. Então assim, são desculpas esfarrapadas, desculpas de pessoas frouxas que não querem mudar para melhor. Lógico, eu entendo que o Fortaleza está passando por uma crise financeira, mas ao ponto de ficar deixando de investir, deixando de procurar resolver o problema por causa de um pensamento pequeno desse, me desculpa. Então, esse tipo de torcedor tem mais que atrapalhar, está mais atrapalhando do que ajudando. Então, você, torcedor tricolor, que não concorda com o que está acontecendo com o nosso tricolor, combata esse torcedor. E muito canal, muita mídia do Fortaleza tem mais prejudicado do que ajudado o Fortaleza. Com babações, com puxação de saco. E outro detalhe. Vou aproveitar esse vídeo aqui, que eu não vi ninguém comentar. Na verdade, eu vi muita gente concordando com o jornalista Mauro César Pereira. Eu particularmente, sou um cara que gosto muito do trabalho dele. É um cara muito sensato, um cara muito coerente naquilo que faz. Mas quando for para criticar, a gente precisa criticar. E eu vou criticar essa fala dele sobre a questão da torcida. Nesses últimos meses, a gente vê uma distância entre a torcida do Fortaleza e o time. Mas venhamos e convenhamos, existem motivos.
N motivos para que o torcedor do Fortaleza se afastasse dos gramados, do estádio, melhor dizendo. Então, não tem como você criticar o torcedor, aquele que procura, quando vai para um estádio, procura ver futebol de qualidade. Não é só resultado. Porque se for para ver resultado, a gente olha no Google, vê o resultado final. Você que vai para o estádio, você quer ver uma partida de futebol de qualidade. E o resultado final, lógico, com a partida de qualidade, a vitória. Mas o Fortaleza não vem apresentando um futebol que pudesse dar esperança para o torcedor, que desse confiança, melhor dizendo. Então, é muito natural que isso acontecesse. A melhor forma de chamar o torcedor do Fortaleza para o estádio não é só promoção, não. E nem só fazendo cobrança, não. É fazer o que tem que ser feito. Fazer com que o time jogue de forma coerente, uma forma honesta, correta. Nada de erros, como é que eu posso dizer? Nada de atitudes de time frouxo, covarde, que quando jogar em casa, procurar se impor perante o adversário, ter a posse de bola, ter o domínio do jogo e criar situações para o gol. Isso é o básico, isso é o mínimo. Ah, Davi, mas o Fortaleza tem um time limitado. E qual é o time da Série B que tem um elenco mais qualificado que o Fortaleza? Não tem. Tudo mesmo. Na verdade, o elenco do Fortaleza ele é o melhor que tem na Série B. Tanto é que é um dos mais caros que existe. Eu acredito que até o mais caro. Então, gente, não tem como defender esse tipo de torcedor. E o senhor Mauro César Pereira, infelizmente, na verdade eu não vou culpar ele, não, porque infelizmente esses jornalistas do Eixo, eles não têm tanto conhecimento sobre o que está acontecendo no nosso clube. Pelas falas dele, eu percebi que ele desconhece muito do que está acontecendo na diretoria, sobre as nossas dívidas. Então, assim, de certa forma, eu vou até relevar. Mas aquele torcedor que comprou essa ideia e ficou criticando o torcedor que não vai, você está fazendo mal para o clube. Aí você vai me perguntar, mas Davi, a tua opinião? O torcedor do Fortaleza não é para ir para o estádio? É sim. O torcedor do Fortaleza é para ir para o estádio, mas não é contradição minha não. Sabe por quê? O torcedor do Fortaleza tem que ir a partir do momento que o time começar a jogar bem. A partir do momento que a diretoria não vacilar, não cometer erros, como vender o mando de campo lá para Cuiabá. Horrível essa atitude, horrível. Mais uma atitude de quem não quer nada com o torcedor do Fortaleza. Ah, Davi, mas temos dívidas e precisa arranjar meios para conseguir quitar essas dívidas. Mas penalizando o torcedor, desculpa. Argumento fraco, argumento muito esdrúxulo, uma atitude muito pequena. Estão apequenando o nosso tricolor de aço. E eu, como torcedor, não ia permitir. E você, torcedor tricolor, não permita que faça com que o nosso time seja um time inferior, porque nosso time é time grande, é um dos times grandes do futebol brasileiro e precisa ser respeitado. Certo? Pois, gente, um forte abraço e compartilhe com o máximo dos seus amigos e com o máximo de torcedor tricolor para que essa mensagem seja enviada para mais torcedores tricolor.